Salve, salve, comunidade antariana, vocês antarianos e antarianas, sejam muito bem-vindos. Aqui tem o vídeo 2 que eu prometi, que eu improvisei no último vídeo, né? Esse aqui vai ser um pouco mais curto. Eu disse que era mais fácil explicar o terror cósmico a partir da comparação com a tragédia, né? Tragédia já falei bastante, vocês já devem saber, né? O canal por enquanto tem poucos vídeos, então quem está vendo esse aqui já deve ter visto os outros, né? E se você não viu os outros, é só ver os anteriores. Só vai vendo os anteriores. Mais especificamente, a partir do vídeo da Poética, né? Tem duas lives da Poética. Total são 5 horas, né? 2 horas a primeira, 3 a segunda. Mas também tem um outro vídeo que é sobre a tragédia, né? Que eu acho que é depois do primeiro vídeo, depois dessas duas lives, né? Tem essas duas lives, aí tem um outro, tem um vídeo e aí tem um segundo vídeo. Esse segundo é sobre a tragédia, né? Eu acho que pode ajudar um pouquinho. Mas vamos lá. Na tragédia, você tem um componente essencial ali, que é o do crime, né? É, Então, vamos lá. Você tem um crime que é cometido, só que o escritor, o autor da tragédia, ele vai tentar fazer com que esse crime seja, como pode dizer, não exatamente perdoável, mas compreensível. É um crime que, dentro daquelas condições que a gente está vendo, ele até faz sentido. A gente até conseguiria imaginar nós mesmos cometendo ele, se fosse pelas mesmas razões, né? Ou outras pessoas, enfim. A gente não acha que a pessoa que cometeu é necessariamente um monstro, é necessariamente uma pessoa terrível, uma pessoa ruim. Ela pode ser muito mais uma pessoa como nós, só que desesperada. Por vezes, nas mais das vezes, principalmente na tragédia clássica, na tragédia grega, principalmente na tragédia clássica, seja a grega, seja a francesa. A tragédia francesa é do século XVII, tá, gente? Do século XVII. Do século XX já não é tragédia clássica, é outra parada. É, Principalmente nessas duas tragédias, a gente vai ver pessoas que são melhores do que nós, pessoas que são aristocratas, nobres, super inteligentes, guerreiros, sábios, enfim, né? Princesas, príncipes, né? São pessoas que são socialmente mais elevadas do que nós, pessoas que têm mais capacidades de compreender o que está acontecendo e de agir, né? Tem mais capacidade de agência, tanto intelectual quanto social, né? Eles têm servos a seu dispor para ajudá-los a lidar com os problemas que eles estão lidando, tanto que a presença de servos é muito comum nas tragédias, né? Eu diria que é onipresente na tragédia clássica, tanto na grega quanto na francesa. E aí, né, acaba que o, o problema é que a tragédia ela tem muito uma situação de se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Então, se você comete o crime, tu vai se ferrar e tu se ferra, é o que acontece, né? A gente entende que a pessoa é punida não porque ela tentou fazer algo bom, mas porque ela fez algo ruim tentando fazer algo bom. Ela usou um meio terrível, né, um meio criminoso para alcançar um fim bom, um bom fim, uma boa finalidade, né? Uma finalidade que a gente pode considerar como justa ou como palatável, né? Alguma coisa que a gente entenda, que a gente gostaria de fazer. Se fosse a gente, nós gostaríamos de fazer isso também, ou que alguém fizesse por nós, ou que isso fosse feito, né? Porém, se isso não for feito também, se o crime não for feito, acaba que o protagonista, a pessoa que está, né, o herói trágico, acaba que ele ou ela, nas mais das vezes é a mulher, né? Então ele ou ela acaba que sofre, né? Então, por exemplo, no, no Fedra do Racine, o Racine tá aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, deve estar ali atrás, enfim. No Fedra do Racine, que é a peça mais famosa dele, é a tragédia clássica francesa mais famosa que tem, é o Fedra. E é muito boa também, muito boa. Não é a minha favorita dele, mas é excelente o Fedra. Acaba que a Fedra, a personagem Fedra, a personagem homônima, ela tá nessa situação, né, de se ficar se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê?
Porque contar que ela está apaixonada pelo afilhado dela, ela tem ela é madrinha não, perdão, ela é madrasta do rapaz por quem ela está apaixonado, né? E o marido dela, é, enfim, tá preso num lugar, tá fora de casa, preso. Desculpa, aqui são 1h11 da manhã, eu tô com sono. Enfim, o marido dela tá preso, não tá lá na ilha deles lá, que se eu não me engano é Trezena, enfim. Ele não tá mais nessa ilha, o rei de Trezena, que é o Teseu, ele não tá mais nessa ilha e ele tá preso em algum lugar, eles acham que ele pode ter morrido ou algo assim. E ela acaba se apaixonando, né? Ela acaba se apaixonando pelo filho do Teseu, que não é filho dela, ele é um afilhado dela, porque ela é madrasta dele, né? Na minha cabeça tá vendo madrinha, mas não é madrinha não, gente, é madrasta. E aí isso seria um adultério, é um crime. Ela tá apaixonada. Porém, no início da peça, ela quer se matar, ela quer morrer. Ela não quer se matar de vez assim, ela quer deixar, sei lá, a tristeza matar ela. Ela tá numa situação tão ruim que ela tá realmente morrendo de tristeza. E só uma coisa, as pessoas morrem de tristeza mesmo, tá? As pessoas realmente morrem de tristeza. Pra você ver como isso é sério, o- os escravos negros nos navios negreiros que iam para o Brasil e outros lugares durante a escravidão africana, o período da escravidão africana, ali dos século XVIII, né? Acho que final do século XVII, ao longo do século XVIII inteiro, enfim, né? A, muitos escravos, eles caíam em banzo e morriam disso. Banzo é, cara, a pessoa vira um vegetal. Não porque ela sofreu uma concussão na cabeça ou algo assim, não porque ela foi afetada, não porque cortaram os braços e pernas dela. Não, a pessoa está traumatizada por alguma coisa. Sei lá, a pessoa foi estuprada por toda uma tripulação de um navio negreiro, né? E aí fica em choque, né? A pessoa viu seu vilarejo ser queimado e toda a sua família ser queimada dentro da sua oca, né? Então, não sei, enfim, as pessoas entravam em banzo, e aí o cara não se mexia, o cara não ia comer. Você esmurrava o cara e ele tava ali no chão, assim, parado, olhando pro teto, assim, tipo, sabe? Você não sabia se ele tava acordado, dormindo de olho aberto. Isso é o banzo, né? Que deu origem à expressão banzé, né? Banzé, a pessoa tá meio chateadinha, meio blasé, né? Meio, né? Enfim. O banzo, o estado de banzo, é esse estado terrível, né, que muita gente passava nos navios negreiros. Não só isso, é porque eu conheço esse exemplo, tá, gente? Não estou falando que é exclusivo daí. Mas banzo, se eu não me engano, é uma palavra de origem africana, né, que eles diziam, o maluco está em banzo, né? É isso que está acontecendo. Na Fedra, ela não tá assim, ela tá indo para isso. Ela não tá assim, mas ela tá indo para isso. Ela mal levanta da cama, né? Ela tá realmente numa uma depressão, né? É como se o banzo fosse o estado final da depressão, o estado irreversível, né? A pessoa, ela tá irrecuperavelmente. A pessoa não só perdeu as esperanças, como ela perdeu o absoluto da esperança. Ela perdeu o absoluto. Ela não tem nem mais forças para se matar, entendeu? É isso. Ela não consegue sequer ter forças para se matar. Tá num estado de choque tão grande que ela não se mexe mais. Virou um vegetal mesmo, né? Apesar do corpo dela ser capaz de se mexer, né? É, E aí o que a gente chama de depressão seria uma queda nisso, seria um chegar até isso ou até o suicídio, né? As pessoas normalmente acabam se suicidando antes de cair no estado de banzo mesmo. É que quando você está acorrentado no navio negreiro é meio difícil se matar, né? É meio complicado. Enfim. E a Fedra, ela está nesse estado de depressão, ela está caindo nesse estado de banzo, não chega lá ainda, mas ela está caindo nisso porque ela mal levanta da cama, está sempre chorando, está sempre, sei lá, sem gosto pra nada, ela tá cheia de joias, ela quer tirar elas, né? Ela fala, essas joias me pesam, é horrível isso. Ela não quer contar pra ninguém o que que ela quer ficar em silêncio, ela não quer contar pra ninguém o que que ela tá sentindo, enfim. E ela tá nesse estado. Chora. Enfim. E aí acontece um monte de coisas e acaba que ela comete certos crimes e no final ela se arrepende porque dá tudo errado e ela bebe um veneno e morre, né? Morre nessa, bebe veneno, faz um último
participa de um último diálogo ali, faz o seu pequeno monólogozinho final e, puf, morre, acabou. Né? Então a gente tem a situação, né, que a Fedra, se nada que acontecesse, se ela não cometesse crime nenhum, ela ia morrer mesmo assim, ela morria de tristeza. Ia cair, ia cedo ou tarde cair em banzo e, puf, morrer. E mesmo assim, cometendo o crime, né, acontecem coisas piores, porque o Hipólito, que é o afilhado dela, acaba morrendo por causa disso. Ele acaba pagando pelos crimes dela, embora ele mesmo seja, em certa medida, inocente, né? É, ele acaba morrendo. E aí ela se arrepende disso. Ela se arrepende disso e toma um veneno e morre. Toma um veneno, faz um último monólogo e morre. Né? Um último diálogo, depois, em seguida, um último monólogo e morre. É tudo na mesma cena, tá? Ela dialoga, monologa e morre na mesma cena, que é a cena final do quinto ato. Né? Se não me engano, é a cena 6, cena 5, enfim. Eu vou acabar dormindo antes de fechar o vídeo. Enfim, beleza. Então a tragédia tem essa característica. A tragédia grega e clássica ela tem essa característica de se não contar nada tá ruim e se contar fica pior. Né? Na tragédia grega clássica a gente pode falar do Prometeu, né? Do Ésquilo. O Ésquilo tá aqui em cima, aqui, ó. O Ésquilo, aqui. É tudo branco, não dá pra ver nada, né? Mas eu tô vendo aqui. É o Ésquilo, Sófocles, Eurípides, né? Beleza. Não, vamos falar vai ser do Prometeu logo. Do Prometeu. Prometeu tá agrilhoado porque ele porque ele cometeu um crime, né? Ele por boas intenções. Ele amava os homens a humanidade, tá, gente? Ele amava a humanidade e aí o Zeus, ele sabia que Zeus queria acabar com a humanidade porque tava meio desgostoso dela, falou: esses humanos aí, tudo uma merda. Olha o cara lá, o cara matou os filhos do maluco e deu pra ele comer, né? Fez uma sopa com os filhos do maluco e deu pra ele comer. O outro lá, ele fez isso, aquilo. Todos esses reis aí, tudo só faz merda esses caras e abaixo deles não tem nada de melhor. Então, eu vou dar um jeito de matar todo mundo. Só que aí o Prometeu, ele pegou a chama, né? Roubou a chama dos deuses, que é a chama da razão, que ilumina, né? Ilumina as sombras. Né? Quando a gente fala esclarecer, isso aqui não está muito claro, né? Falta luz, né? Tem muitas sombras, né? A gente consegue entender, não consegue ver as coisas, enfim. E aí ele leva a chama divina, o fogo da razão, do conhecimento, traz para os homens, explica um monte de coisas. E, enfim, ele traz tanto o fogo mesmo, é o fogo literal, quanto o fogo tipo, das explicações ali, a ciência, né? E aí acaba que os homens conseguem se safar daquilo que Zeus, não lembro o que que era, mas daquilo que Zeus mandou para matar os homens. Os homens sobrevivem, pelo menos o suficiente, né? Não é dito que eles saem intactos, eu imagino que muitos deles tenham morrido, mas enfim, né? O que interessa é que eles sobrevivem o suficiente para continuar. Zeus fica muito puto, mas dessa vez Zeus ele decide descontar no Prometeu. Né? Ele fala Prometeu, seu desgraçado, enfim, ele vai lá e agrilhou o Prometeu. Ele faz com que o Hefesto, né, o deus ferreiro, que é também filho do Zeus com a Hera, ele faz com que o Hefesto agrilhou e Prometeu. Né? Mesmo que o Hefesto faz isso a contragosto, ele faz, né? Ele faz com que o Hefesto agrilhou e Prometeu uma pedra e ele fica lá na pedra, enfim, preso. E ainda não é a pedra que vem a águia, tá, gente? Calma. Não é assim que funciona. Enfim. E aí fica na pedra e fica só assim, né? Só que o Prometeu conta para uns amigos titãs dele ali, uns outros titãs, enfim, que Zeus, ele pode até ter, né, agrilhoado Prometeu, mas Zeus não pode tomar de Prometeu algo que ele tem e que o Zeus precisa. Por quê? Porque existe um oráculo, né? A mãe do Prometeu, a Gaia, a mãe dele passou para ele um oráculo, que era o seguinte, que Zeus, ele ia ter um filho com uma deusa em específico, e dessa união nasceria um filho mais forte do que Zeus. E esse filho mais forte do que Zeus ia fazer o que Zeus fez com Cronos e o que Cronos fez com Urano. Ia matar e destronar seu pai. Né? Cronos nasceu de
Urano e Gaia, e, e Cronos, eu falei Crono, né, mas é Cronos. E Cronos castrou Urano, venceu ele, se tornou o grande senhor da porra toda, enfim, show. Zeus nasceu de Cronos e uma moça que ninguém lembra, eu não lembro o nome, e Zeus venceu Cronos e virou o dono da porra toda. E aí a Gaia, né, vem a avó do Zeus, a Gaia, a avó do Zeus e mãe do Prometeu, ela ela vem dar esse oráculo, ela dá esse oráculo para Zeus, ela dá esse oráculo para Zeus também, o Prometeu tá lá junto, o Zeus também, e fala, ó Zeus, você terá uma união com uma deusa aí, vai ter uma deusa aí, né, que tu vai ter um filho, né, vai ter união com ela, e esse filho vai ser mais forte que tu, vai te matar. Bum, esse filho vai te matar e acabou. Entendeu? Vai acontecer contigo a mesma coisa. Zeus fica tremendo de medo, né? Oh, meu Deus, o que aconteceu? Quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Gaia não conta. Gaia não conta de jeito nenhum. E não sei porque Zeus não faz nada com ela, mas enfim. Né? Gaia não conta porque talvez ela não saiba. Talvez Gaia fale, oh, não sei. Entendeu? Tem isso aí, mas, sei lá, não me foi revelado. Só, sei lá, sonhei que, opa, você teve uma união com a mulher e E esse filho que nasceu, esse filho um homem que nasceu, ele vai ser mais forte que tu e vai te matar. Ele vai ser mais sábio e mais forte que tu e vai te matar. E vai te destronar e vai tomar o teu lugar. Que nem tu fez com Cronos, que nem Cronos fez com Urano. E eu imagino que ela não soubesse, e aí por isso que Zeus não poderia fazer nada contra ela, porque ela simplesmente não sabia. Disse que não sabia. Mas Prometeu diz que a Gaia contou pra ele. A Gaia, mãe do Prometeu, contou pra ele é, quem era essa deusa, né? E que agora só o Prometeu sabe. Fica subentendido que a Gaia morreu, que ela morreu com o tempo, ou algo assim do tipo, né? Mas enfim, acaba que ele sabe disso também, ou ele talvez seja o único que saiba. Zeus manda o Mercúrio e o Mercúrio fala, ó, Zeus ficou sabendo disso aí, ele ouviu você falando com os titãs e ele ordena que diga, né, ordena que você diga quem que é a tal deusa, né? Com quem os Zeus terá um filho e esse filho será mais forte do que ele. E aí o Prometeu fala não. O Prometeu fala não. E eu não vou fazer isso porque ele me fez isso aqui, injustiça comigo isso aqui. Os homens, eles não era justo que eles fossem condenados ao que Zeus os condenou. E eu fiz o que fiz, mas eu fiz é justo. Não vejo o que eu fiz como um crime, né? O levar as chamas para ele, a chama do conhecimento e a chama do fogo mesmo, levar isso para eles, não foi nenhum crime, não vou me desfazer disso não, né? A minha vingança contra Zeus, contra esse crime que ele está fazendo, é manter em segredo este oráculo que a minha mãe me passou, que será a ruína dele. E aí o Mercúrio fala, irmão, você vai fazer isso mesmo? Porque o Zeus disse que caso você não conte, tu vai ser muito mais punido, né? Vai ser horrível, né? Você vai, ele vai mandar uma águia todo dia vir aqui te devorar, né? Ele vai te afundar ainda mais nessa pedra, tá numa pedra e você vai afundar ainda mais nela, vai ser ainda pior a sua estadia e todo dia ou noite, toda noite, né? Todo dia, enfim, é, virar uma águia aqui, vai devorar o teu fígado e uma águia vai devorar o teu fígado e e aí como você é mortal, né, o fígado vai regenerar. Enfim, no dia seguinte vai vir a águia de novo, vai devorar o teu fígado e você vai sofrer para todo sempre, 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 sempre. Só porque você não contou isso, não livrou Zeus disso. Prometeu fala, ótimo, ótimo, né? Que seja. E aí acaba que Mercúrio vai embora e no fim o Prometeu na peça ele fala: "Ah, estou vendo as nuvens, raios", aí, né, cai um raio, não sei como que eles fizeram isso na peça, mas cai um raio e o Prometeu ele fica ainda mais aterrado na pedra e enfim, né, subentende-se que no dia seguinte ou que no fim daquele dia virá a águia, né, devorá-lo, né, devorar o seu fígado. O que acontece? Isso aí, assim, por que que o Zeus não foi atrás da Gaia, né? Eu não sei por quê. Porque ou a Gaia estaria morta ou
não sei, eu não lembro se a Gaia participa, eu acho que ela não tá nessa peça não. Mas quem dá esse oráculo é a Gaia, né? Enfim, imagino que, eu não tô lembrando direito, talvez eu esteja esquecendo, talvez na peça do Ésquilo, o Prometeu não diga para os seus titãs, né? Para os seus amigos titãs, porque ele também é um titã, né? Talvez ele não diga para os outros titãs que foi a Gaia que passou para ele. Talvez ele só fale, ó, eu tenho um oráculo, eu sei de um oráculo aí, eu sei o que que é, entendeu? Talvez ele não conte que foi a mãe dele que contou para ele. Aí por isso que Zeus não vai atrás da Gaia, né? Por isso que, porque a Gaia deu aquele oráculo anterior, né? Ó, você vai ter um filho com uma deusa qualquer, não sei, e vai nascer um filho mais forte e vai te matar. E aí o Prometeu fala: Eu tenho outro oráculo que é tal esse aqui, né? É porque eu não li só a peça, eu li a peça, li as notas que tem, e nas notas, né, os tradutores eles vêm falando, assim, explicando um pouquinho mais do contexto, enfim. E aí eles mencionam essa parada da Gaia, né, do oráculo, que é ela que contou pro Prometeu, enfim. E eu não lembro se na peça se ele diz que foi a mãe dele, a Gaia, que contou pra ele, eu não lembro, né? Então, mas, enfim, o furo de roteiro, eu imagino que seja muito mais aparente do que real mesmo, né? Imagino que o Zeus não soubesse, né? Nem o Zeus, nem o Mercúrio, nem ninguém mais, além do Prometeu, soubesse, além do Prometeu e da Gaia, soubesse que foi ela que contou pro Prometeu, que ela também tinha esse oráculo, né? Que foi ela que contou pro Prometeu que a deusa tal era Tétis. A Tétis, que não é tem duas Tétis. Tem uma Tétis que é uma super deusa do mar, e tem uma Tétis que é uma minizinha deusa do mar, bem pequena, mas que é muito bonita, por quem o Zeus está apaixonado, é porque o Zeus está apaixonado por um monte de gente, um monte de deusas, deusas menores, deusas maiores, um monte de mortais também. Então, por isso que o Zeus fica preocupado, porque ele fala, pô, pode ser qualquer uma delas. Eu já tive filhos com um monte delas, e todos eles são fortes, mas, né, pode ser que eu já tenha tido ou tenha um filho com uma delas que seja o cara mais forte, o fortão, né? E esse acabe por me destronar, né? E eu vou ter que matar meu próprio filho ou evitar de ou mesmo evitar de ter filhos com ela, né? Então ele não sabia, ele é um grande garanhão, né? E aí acaba que no fim, nas peças seguintes, é porque essa aqui foi a única que sobrou, mas era uma quadrilogia, né? Assim, uma trilogia trágica junto com uma peça satírica no fim. As tetralogias, as quadrilogias eram assim, né? Três tragédias e uma paródia delas, uma peça satírica, né? Um drama satírico sobre essa história toda, que é como se fosse uma comédiazinha, né? Uma comédiazinha dramática. A gente perdeu todos os outros, né? A comédia dramática e as duas outras peças, duas continuações, a gente perdeu, só tem a primeira peça, né? Mas nas notas que eu li ali, eles vão explicando, né? É, tanto coisas que eles aprenderam, né? Que os tratores descobriram é, por meio de fragmentos que sobraram do Ésquilo, quanto de obras que são sobre o Prometeu, obras não literatura, obras, né, obras factuais que são sobre a peça Prometeu e suas continuações, né? E disse que nas continuações que no fim o Prometeu acaba contando para Zeus quem é, porque eles fazem um trato, enfim, ali. E no caso é a Tétis, né? A Tétis que é a mãe do Aquiles. A Tétis fraquinha, a Tétis menor. A Tétis que também é deusa do mar, mas que não é Tétis, deusa do mar. Não, é uma Tétis pequenininha que é uma das várias deusinhas, uma das várias entidades, né? Seres divinos que habitam o mar e que tem algum poderzinho sobre ele, que o Zeus e o Poseidon estavam apaixonados. Eles dois estavam apaixonados por ela, mas aí quando eles descobrem isso, né, quando eles descobrem que, ó, o Zeus vai ter um filho, né, o Zeus, se ele tiver um filho com ela, ou mesmo o Poseidon, ele, né, o filho que vai nascer vai ser muito mais forte e muito mais sábio que ele e vai destroná-lo. Aí até o Poseidon fica com medo. Ele fala, opa, deixa pra lá. O que que eles fazem? O Poseidon e os Zeus eles têm a ideia de dar essa Tétis para um mortal. E elas dão ele para Peleu, né? Peleu, que é o pai de Aquiles, né? Aquiles, Pelida, filho de Peleu, enfim. E aí eles dão o a Tétis, eles amarram ela, enfim, fazem uma arapuca lá, amarram ela, jogam ela numa rede, uma coisa assim, botam ela, acho que numa caverna
e dizem pro Peleu, fala, Peleu, tem uma deusa lá pra tu, entendeu? A menina tá lá, tá no grau já, botamos ela no grau, vai lá, vai que é tua. O Peleu entra, estupra a deusa, assim, se estuprou, se conquistou, não sei, mas a gente pode inferir que, né, pô, a mulher tava amarrada, a mulher foi amarrada, foi enganada, a gente imagina que ela foi estuprada mesmo, mas enfim, foi, né, teve, enfim, houve relação, alguma relação sexual ali, consensual ou não, provavelmente não consensual, entre o Peleu e a Tétis, e disso nasceu o Aquiles. Aquiles que é muito mais sábio, sábio nem tanto, o Aquiles não é muito sábio não, mas enfim, ele é mais sábio e mais forte e ágil e tudo mais do que o seu pai, infinitamente mais, não só do que o seu pai, mas do que qualquer outro ser humano, né? Sabedoria nem tanto. É muito mais de força. Até na questão do Zeus, por exemplo, um filho mais sábio, se eu não me engano, era tão sábio quanto, porém mais forte, uma parada assim, né? Que tem uma sabedoria equivalente a de Zeus, só que mais forte. Então, o Aquiles seria tão sábio quanto o pai, porém mais forte. E o pai dele talvez não fosse um cara muito inteligente, né? E aí é isso, é por isso que nasceu o Aquiles. O Aquiles, ele é o plano B. O Aquiles, ele é o, ele é o, como posso dizer? Ele seria o novo regente do Olimpo que não aconteceu, porque ele nasceu ao invés de nascer de dois deuses, nasceu de um humano e uma deusa, né? Por isso, foi isso, enfim. Tá aí a origem do Aquiles, se vocês não sabiam. Onde é que eu tô? Então, beleza. Então, Prometeu é uma tragédia por causa disso, né? Porque o Prometeu já tá na merda, ele tá ali, agrilhoado, enfim, pra sempre ali. Ah, que inferno, enfim. E é uma bosta. E se ele contar, se ele, não é um crime no caso, mas se ele contar, ele não vai ser desagrilhoado, ele vai continuar ali, porque o Zeus só desagrilhou depois de acordar isso com ele. Fala, opa, então, amigo, desculpa o que eu fiz, enfim, vou te soltar, tá? E não precisa nem me contar o segredo, não. Eu vou te soltar e é isso, tá? Eu vou te soltar porque não é justo eu fazer isso contigo. Tu me ajudou, sempre me ajudou muito. E os homens, na verdade, nem são tão ruins assim. Então, vai que é tua, amigo, vai que é tua. E aí o Prometeu fica muito grato, né? Ele fala, opa, que maravilha, enfim. Quer saber? Tu me soltou de graça assim, vou te contar o segredo de graça também, não vou pedir nada em troca. E aí ele conta, assim, no fim, na terceira peça, no final da segunda peça e já na terceira, o Zeus e Prometeu já estão conciliados, né? O Prometeu no final da segunda peça, ele está, que não existe essa peça, essa segunda peça, a gente se perdeu no tempo, ela não existe mais, ela existiu, mas segundo o que os tradutores contam, essa segunda peça, ela existiu e ela era sobre isso. Ela era sobre ela termina com essa conciliação de Zeus e Prometeu. E a terceira peça, que já é sobre outra coisa, que eu até me lembro, mas não cabe aqui contar, é um Prometeu já conciliado, né? Um Prometeu que já está conciliado com Zeus, né? Enfim. Mas na primeira, se o Prometeu não conta, ele continua ali, ele tá ferrado, tá ali, não vai morrer, mas enfim, ele vai continuar aquele inferninho. E se ele conta, ele vai continuar ali também, né? Isso no primeiro. Depois que o Mercúrio fala para ele o que ele tem que fazer, né? Acaba que o silêncio vira um crime e a atitude correta vira o contar, né? Contar a verdade. Só que o Prometeu se nega. Ele se nega a contar a verdade, né? E acaba que, se ele contasse, ele não ia ser desagrilhoado. Ele ia continuar aquela merda ali. E se ele não contar, depois que o Mercúrio passa a mensagem para ele, ele vai piorar a situação dele, mas assim, ele vai continuar tão ruim quanto, né? Ele só vai ficar mais agrilhoado ainda e vai vir um pássaro comer o fígado dele, vai sentir dor física todo dia, uma dor física muito ruim, né? Então, as coisas ficam assim, se correr o bicho come, se ficar o bicho pega, né? E, enfim, o Prometeu decidiu ficar. A Fedra decidiu correr, o bicho pegou e o Prometeu decidiu ficar, decidiu não falar. O bicho comeu, né? O bicho pega, o bicho come, enfim, né? O bicho comeu o Prometeu, né? É... Beleza, ok. Isso aí, tragédia. Tragédia clássica francesa, tragédia clássica grega. Dei dois exemplos, expliquei bastante. Meia hora de vídeo já. Vamos continuar. Beleza. E aí a gente precisa comparar isso com o terror cósmico. Porque no terror cósmico acontece algo parecido, né?
No terror cósmico você também tem essa dinâmica sem movimento, que parece um oxímoro, né? Que é uma dinâmica seria movimento e dinâmica sem movimento é o quê? É movimento inerte, né? Tem esse movimento inerte, esse oxímoro, que é o do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É, no caso, por exemplo, digamos o. Deixa eu ver. Digamos o. Esse aqui do Lovecraft, né? Os Sussurros na Escuridão, né? The Whisperer in the Darkness. O Ackley, que é um personagem que está lá no campo, que está sendo observado por esses bichos, enfim. Se ele ficar investigando esses bichos, os bichos vão atrás dele, como eles fazem, e vão abduzir ele, vão matar ele, vão fazer o que fizeram com ele, vão fazer a monstruosidade que fizeram com ele, né? Que acontece no final do livro, no final da novela. E se ele não fizer nada, os bichos vão cedo ou tarde abduzi-lo, como estão fazendo com outras pessoas, né? Eles estão possuindo, abduzindo, matando outras pessoas. Tem até uns outros personagens que aparecem na história ali, que são que ele mesmo informa na carta para o Wilmarth, o Albert Wilmarth, né, que é o protagonista, que está reescrevendo as cartas para a gente, e que também é o correspondente do Ackley. E acaba que, assim, cedo ou tarde, ele vai se ferrar, né? Se ele tentar ir atrás de resolver o problema e de denunciar o problema, de conseguir provas concretas, como acontece na história, ele vai se ferrar mais cedo, que acontece. E se ele não fizer isso, ele vai se ferrar talvez mais tarde, mas talvez não muito mais tarde assim, né? Em histórias como, por exemplo, que a gente já explorou aqui em outros vídeos, em um outro vídeo anterior, em dois vídeos anteriores, uma live anterior e também num vídeo anterior, né? Mas que é esse vídeo é posterior a essa live, mas essa live é anterior. Não é a live que teve semana passada, tá? Ou essa semana, enfim. Não é a live dessa última sexta-feira, é a live da sexta-feira retrasada em relação a esse vídeo aqui. Veja a data desse vídeo e você vê. É sexta-feira retrasada desse vídeo aqui, tá? Em que a gente explora o que eu expliquei para vocês. Eu mencionei na live e eu expliquei no vídeo que no Ficções, tá ali em cima, não dá pra ver. É um dos contos do Ficções do Borges, que é o Biblioteca de Babel, né? No Biblioteca de Babel, você tem essa questão também do terror cósmico, que é do mesma coisa sempre, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Por quê? Porque você tem a Biblioteca de Babel, como eu já expliquei no vídeo, não vou explicar aqui tudo de novo, vou só relembrar um pouquinho vocês e apresentar um pouquinho, né, para quem não viu. E você tem um testemunho ficcional desse personagem, desse narrador protagonista, que vai contar como é que funciona o mundo que ele vive, que é o mundo inteiro, é o mundo todo. Não é que ele está falando de pessoal, no meu mundo é assim, não, é o mundo é assim. E aí parece que, pelo que ele conta, as pessoas que tentam encontrar os limites desse mundo, alguma outra coisa, ou sentido nesse mundo, né? Tentam encontrar uma saída deste mundo ou o sentido desse mundo, né? Essas pessoas acabam enlouquecendo e acabam se ferrando, morrendo, enfim, se suicidando, né? Tem muito suicídio, doença, né? Acaba que não dá certo. E também as pessoas como ele, que não fazem isso, ele não faz mais. Ele fazia na juventude, ele diz, mas ele não faz mais. Ele, ele viu que esse mundo, que não dá para entender por inteiro, não tem saída desse mundo e o sentido dele também parece inexistente, parece que não tem sentido nenhum, né? Ou que se tem é inacessível, é impossível de ser descoberto pelo homem, ou mesmo, sei lá, praticamente impossível de ser descoberto por alguém. Ele acaba que, né, se você não for atrás, se você desistir de ir atrás ou nunca for atrás, você também fica doido. Tanto que a gente vê que ele tá ficando maluco. Ele tá velho e ele já está ficando doido mesmo. Ele tá realmente ficando maluco porque ele não aguenta aquele mundo. E como ele mesmo diz, né, diz na história que há anos atrás, né, na história, anos atrás para ele, é, você tinha a cada três hexágonos, porque esse mundo é dividido em hexágonos, né? Tem um hexágono, tem um corredor, escada, e aí em cima da escada você chega em outro hexágono, que tem um corredor para um outro hexágono,
Enfim, e no corredor desses dois tem uma escada também, que vai para cima e para baixo, que tem outro hexágono, que tem outro corredor, enfim, é só isso. Só tem esses hexágonos com corredores, escadas e, sei lá, um quarto para dormir em pé e um outro quartinho para ir no banheiro. É só isso que tem nesse mundo, né? É, e esses hexágonos têm livros, né? São estantes, né? Cada um tem um hexágono tem 6 lados, mas só que um dos lados é uma porta para o corredor. Os outros 5 lados dos seis, né, dos 6 lados, os 5 deles cada um deles tem 5 estantes. Cada estante tem 5 prateleiras e cada uma das prateleiras tem 32 livros. E os livros são impossíveis de entender, são uma desgraça. Tem todas as combinações possíveis de palavras, de letras estão ali e não dá para entender nada. Não dá para entender nada, enfim. E é infernal, né? É infernal isso aí. Que é um mundo que é impossível de entender, é impossível de escapar, né? É, Enfim. E aí, 20 para 2 da manhã aqui, gente. Enfim. E aí, acaba que, né, ele fala que há anos atrás havia um bibliotecário a cada 3 hexágonos. Só que com as doenças, né, as doenças respiratórias, né, porque você está no meio de livros, né, tem poeira, enfim, né, e aí fica respirando poeira, morre de doença respiratória, né, de pneumonia, sei lá. As doenças respiratórias e os suicídios diminuíram esse número, a ponto dele, né, anos atrás, isso já acontece há anos, tá? A ponto dele, anos atrás, ter vagado por hexágonos inteiros sem ter ninguém. Ele entrar no hexágono, não tem ninguém. Vai no outro, não tem ninguém. Vai no outro, não tem ninguém. Vai andando, andando, sei lá, 10 hexágonos e não tem ninguém, pô. Todo mundo morreu. Morreu porque se matou ou morreu porque, né, doença. Enfim, ele ficou doente e aí se livraram do corpo do cara, né? Tem um poço, em cada hexágono tem um poço, que não é a escada, não confunda, a escada fica no corredor, mas no centro de cada hexágono tem um poço, né, que dá para ver os hexágonos de baixo, os de cima, infinitamente para cima e para baixo, é bem fractal, né? E aí quando a pessoa morre, eles jogam, né, esse poço tem uma balustrada, né, tem um corrimão, né, que protege da queda, né, não deixa você cair, mas quando alguém quer se matar, a pessoa se joga do corrimão, ou quando a pessoa já está morta, os outros jogam o corpo da pessoa pelo corrimão, né? Jogam, não pelo corrimão, jogam por cima do corrimão, e aí o corpo cai daquela altura infinita e vai caindo, caindo para sempre, enfim. É o túmulo, é essa queda infinita que parece que não acaba, né? É, beleza. E aí, e aí, oxe, como é que chama? Opa, beleza, lembrei. Então a gente vê aí que tem uma situação também, né, assim como na história do Lovecraft e no conto do Borges, né, na novela do Lovecraft e no conto do Borges, a gente também tem uma situação de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Só que aí que tá. Diferentemente da tragédia, não há um crime cometido. O que os personagens fazem é algo que a gente faria, mesmo por vezes a gente não faria, mas é algo que a gente poderia fazer, claro, a gente se imagina fazendo, mas que não é um crime, né? Não é um crime de maneira alguma, né? Então, na tragédia, você tem alguém passando dos limites morais, e aqui não. Aqui no terror cósmico, você tem uma busca intelectual, né? O terror cósmico, ele é como que o equivalente intelectual da tragédia, porque na tragédia é passional, mata-se por amor, por ódio, por vingança, mata-se instigado pelas emoções. Já no terror cósmico, busca-se, investiga-se por curiosidade, né? Investiga-se é, por, por curiosidade mesmo, porque não é a emoção, mas seria a iniciativa intelectual, ela parte da curiosidade, né? Investiga-se através de experimentação, através por vezes, de reflexão também, de investigação, né? Investiga-se para sanar dúvidas, né? Isso não é exatamente uma emoção. A curiosidade é uma emoção? Eu imagino que não. Nunca vi ela ser categorizada como uma emoção, né? A dúvida também não. Então,
A tragédia, né? Voltando aqui, a tragédia, ela é como que o, o terror, um terror passional, né? E o terror cósmico é como que uma tragédia intelectual. E aí, é por isso que eu gosto de comparar as duas, porque assim a gente consegue entender melhor a essência de cada uma, né? Comparando-as, a gente consegue compreender melhor cada uma delas. Foi isso pelo vídeo de hoje. Eu jurei pro Lucas que ia dar entre 5 e 10 minutos, deu 40, mas, enfim, né? Menor do que o outro, pelo menos. E espero que vocês tenham gostado disso, espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. Criar dois canais novos, né? Um para repostar todos esses vídeos lá, o outro para fazer cortes e repostar lá. Façam todos vocês isso, porque senão o Cuchulo vai puxar o pé de vocês de noite. E a Fedra, não sei, vai beber veneno e vai morrer na frente de vocês, vai ser horrível, vai ser asqueroso. As duas coisas são asquerosas, né? Enfim. E obrigado por me ouvir. Espero ter ajudado vocês. E eu vou dormir. Faltam 13 minutos para meia-noite. Para meia-noite não, para 2 da manhã. E eu vou dormir, né? Amanhã é para vocês, né? Amanhã é para vocês que é quinta-feira, né? Vai ter. Vocês vão ver esse vídeo aqui. Não, vai. Quinta-feira. Vai ter vídeo novo, né? Esse vídeo eu vou gravar amanhã pra mim, que é segunda. Na segunda eu vou gravar o vídeo que vocês vão ver na quinta e na sexta, né? E sábado tem live, tá, gente? Sábado tem live. Acho que vocês vão gostar muito da live que tem no sábado, tá? Muito obrigado e até mais. Eu vou deitar-me agora. Bye. Tchau, 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 tchau.